Olá, bem-vindos ao Work in Progress 25, um podcast sobre design com foco apontado para um único projeto. Procuramos ir para além da superfície e entender o que está por detrás das escolhas tomadas pelos designers. Este podcast surge no contexto do mestrado em Design e Comunicação da ESAD pela turma de 2024-2025. Boa escuta! Hoje estamos na presença do designer Paulo Graça, responsável pela identidade visual do Planos Film Festival 2023. Olá, Paulo, tudo bem? Raquel, tudo bem? Olha, Então, muito obrigada por estás aqui presente hoje. ok. Ahm, Obrigado, pelo convite. Normalmente não me convidam assim para falar em podcast, portanto é interessante também. Ok, para este podcast, decidi explorar a identidade visual que fizeste para os Planos Film Festival 2023, ah, que encontrei esse projeto no Behance. é curiosa a escolha por esse projeto que eu não considerava também, se calhar, dos melhores casos que eu tenho, apesar de tudo, mas. hum, apesar de tudo, ficou. O pessoal agarrou um bocado a ideia do projeto, talvez por causa da questão de eu fazer uma manipulação com inteligência artificial, de Photoshop e uma colagem depois mais manual. Mais manual, não, foi sempre usado com máquina. E acho que a coisa ficou também por causa disso, que é interessante. Sim, sim, Foi um bocado exatamente. fugir aquilo que eu fazia. Ok, mas pronto. Ah, Se calhar começávamos por te apresentares, Ok, ok. Pronto. falar um bocadinho Isto do teu está a gravar para o trabalho. podcast, é que. Ok. Então, pronto. Então, eu chamo Paulo Graça, sou um designer. Eu tenho neste momento, se calhar, à volta de, nem sei, 15 ou 16 anos de experiência nesta área. Um, Licenciei-me em design gráfico barra multimédia, pretendo multimédia, aliás, na ESAD das Caldas da Rainha, mas nunca ingressei propriamente pela parte da multimédia. O gráfico sempre depois acabou por me chamar mais a atenção no final do curso, nomeadamente a criação de projetos relacionados com branding e identidades visuais, ahm, para marcas, mas também para eventos, no que toca propriamente a trabalhar a identidade visual para eventos culturais. Ahm, e foi um bocado por aí que eu fiz o meu caminho, após a licenciatura. Claro que também tive outras passagens, por várias agências em que explorei, apesar de tudo, trabalho também mais comercial e muito também à base de design para a web. Neste momento trabalho numa agência aqui perto de mim, que estou colocado em Tomar. Portanto, trabalho numa agência em Abrantes, em que trabalho remotamente para lá, vou ao escritório para aí uma vez por semana. Um, e faço trabalho mais branding, que é um bocado isso que eu queria, mas consigo complementar também com a parte de ilustração, porque desde 2020 comecei a trabalhar mais, a explorar mais o mundo da ilustração, e agora sempre posso tentar também conjugar as duas coisas. Acho que gosto muito desta união entre o trabalho de design gráfico e o trabalho de ilustração e conseguir trabalhar em ambas essas frentes, dá-me um gozo maior. Ah, e pronto, um bocado por aí, não sei se queres saber mais alguma coisa. Sobre o Planos Film Festival, como é que chegou até ti este projeto? Ok, então, para já, esse projeto é engraçado porque eu sou um dos fundadores e organizadores desse projeto, portanto, eu já estou metido nele desde que ele começou. Ele começou em 2016, salvo erro. Vai agora, para o ano que vem vai ser a 10ª edição, portanto, é um bocado por aí. E na altura, como sou de Tomar, eu não estava propriamente em Tomar nessa altura, mas sentia a necessidade de trabalhar localmente a cultura. E tinha também uma parte de mim que estava muito colada à parte do cinema, nomeadamente a exploração, estava a aprender
parte de como filmar, como realizar, como trabalhar diretamente com atores e tudo mais, e sentia que não havia propriamente uma oferta cultural no que toca ao cinema na minha cidade. Estava muito parada nesse sentido. Um, e quando eu ia mostrar os filmes que fazia a outras cidades, havia sempre festivais, e havia sempre ali o lado social da coisa que era muito interessante também. E eu senti a necessidade de trazer isso para a minha cidade. E mostrar também, ou seja, trabalhar esta questão da cultura, oferecer algo também ao público de tomar. E foi a partir daí que nasceu esta ideia de criarmos um festival. Portanto, eu não sou o único organizador do festival, organizo este festival juntamente com uma colega que é o Pedro Caldeira. Um, e esta questão de poder estar na organização deste festival, mas ao mesmo tempo ser também um designer, permite-me trabalhar um pouco com menos limites, não é? A parte da comunicação visual do evento. Portanto, eu basicamente sou o meu próprio patrão nesse sentido, eu acabo por ser um pouco cliente, e tenho uma liberdade maior. E acabei por juntar um pouco as duas coisas. O festival estava garantido e agora queria também explorar como é que podia criar uma identidade visual para ele. E desde 2016 que sou eu que estou à frente da parte da comunicação visual do evento. E eu sinto que isso tem sido também bastante interessante porque o meu trabalho como designer tem também crescido muito à medida que o trabalho que o festival também cresce. E acho que isso torna-se um pouco visível, apesar de muitas vezes sentir que não tenho o tempo necessário para dedicar tanto ao festival como à própria imagem, como a tudo o resto, e que isto já mexe muito também com a minha vida pessoal, porque é tudo trabalho quase a título voluntário, em que eu sou quase voluntário no meu próprio festival. Mas sim, acaba por ser uma exploração também interessante, um bocado por aí. Tens inspiração para a criação desta identidade? Inspiraste em alguma coisa? O festival em si Um, influenciou as tuas escolhas? Ah, não, não exatamente. É assim, eu tenho as minhas inspirações sempre pessoais a nível de design, vão desde nomes como o Braulio Amado, o José Mendes, o Peter Saville, o Vaughan Oliver, o David Carson, na colagem, na ilustração mais, se calhar, a Cristina Colseiro, assim como me lembro de repente, mas eu não sei se me inspirei em algum destes nomes ou no trabalho ou no trabalho deles, até porque eh, eu não sei exatamente onde é que veio a minha inspiração para a imagem de 2023. Acho que, na verdade, teve mais a ver com a minha falta de tempo, se calhar, para criar uma identidade visual, que me levou a explorar na altura esta manipulação com inteligência artificial para criar uma imagem. Portanto, eu associo um bocado este recurso à IA como um método de arranjar atalhos que me possam poupar um pouco. Inicialmente, a ideia era poupar um bocado de tempo, não é? Só que se calhar acabou por não me poupar assim tanto tempo quanto isso, porque depois entra o meu lado de querer brincar ainda mais com aquilo que eu obtenho, e acho que essa identidade surgiu um bocado daí, ou seja, eu comecei a manipular através do recurso da inteligência artificial no Photoshop imagens de fita de cinema, não é? De fotogramas, e aquilo dava-me sempre resultados imprevisíveis. E eu, sobre eles, comecei a fazer colagens diretas também que eu fazia, através do Photoshop, de umas partes para outras, e depois novamente pedi à IA para reinterpretar. E fiz isto várias vezes, até surgir várias formas que eu depois acabei por dispor numa grelha, não é? Portanto, eu não sinto muitas vezes que tenho um cunho pessoal naquilo que eu faço, mas se calhar duas coisas que acabam por definir muitos dos meus trabalhos têm a ver com esta ideia de jogar com uma grelha e ao mesmo tempo também ter alguma, não lhe vou chamar sujidade, mas é
quase tentar que as coisas não sejam de todo perfeitas, e aplicar muito uma textura própria também aos materiais que eu faço. Ou seja, sempre que eu posso usar técnicas mais manuais, também uso. Sempre que eu não posso, faço isso de uma forma digital. Mas chamemos talvez uma espécie de caos controlado. E, e esta imagem com o recurso à IA veio proporcionar também um bocado desse caos, dessa imprevisibilidade que eu depois fui manipulando, à medida que eu avançava. Acho que é um bocado por aí. Sim, uma coisa que também me chamou muito foi o facto de teres utilizado a inteligência artificial. Uhum. É recorrente o uso da inteligência artificial nos teus trabalhos? Foi primeiro? Não tenho a certeza se foi o primeiro, se foi o segundo. Sei que já usei várias vezes, mas eu uso apenas. Eu tento usar como uma ferramenta e não como um recurso para fazer basicamente o trabalho, até porque não consigo funcionar assim. E sempre que eu uso como ferramenta, o objetivo é criar, apesar de tentar criar formas e objetos que sejam mais abstratos do que propriamente literais. E a partir daí nascem várias texturas e várias imagens quase manipuladas que eu posso depois manipulá-las eu e transformá-las a partir daquilo que aquilo gera. E é essa brincadeira que eu gosto de ter um pouco com a inteligência artificial e não simplesmente, sei lá, no que toca, por exemplo, à ilustração. Não gosto do facto de tentar tipo, chegar lá e pedir para me gerar uma ilustração. Até porque isso tira-me depois todo o gozo de poder ilustrar eu. Mas neste sentido de trabalhar com ela para gerar texturas, e brincar um bocado com ela nesse sentido, sim, é uma ferramenta que tenho usado, já usei pelo menos 3 ou 4 vezes, não sei exatamente. Não sei se esta foi a primeira vez, voltei a usar também para um projeto em Tomar, que era o Tomar Metropolitano, que eu já fiz também imagem para esse evento, já faço há 3 anos, aliás. Um, e, hum, e sim, acho que o objetivo aqui é sempre gerar algo imprevisível que eu depois possa controlar e fazer uma espécie de colagem, ou assim, se quiser chamar, para poder depois gerar N novos materiais gráficos. Existe algum significado na identidade visual que passe despercebido pelo público? Por exemplo, aquelas fitas que Uhum. estão presentes têm algum significado? São de filmes Não, que não. passam lá ou só foram encontrados assim? Não, eu fui buscar basicamente imagens, penso que foi mesmo de stock, até porque eu precisava muito Uhum. de fazer a coisa muito rápida e manipulei completamente depois isso. Portanto, o único significado que eu encontro aqui tem muito a ver mais com o processo que existe por trás, propriamente no resultado. Eu acho que a coisa mais. Este é um daqueles trabalhos que eu fiz que eu sinto que o resultado final é interessante, mas o processo por trás acaba por ser muito mais interessante. E é daqueles processos que eu gostava, se calhar, na altura de ter documentado, uh, porque acabou por levar muito mais tempo essa busca, que é engraçado e é irónico, não é? Como é que eu parto de um caminho, que o objetivo era: eu tenho pouco tempo, portanto vou tentar fazer uma coisa rápida e vou tentar usar aqui o recurso à inteligência artificial para gerar alguma coisa que me inspire, para depois levar, acabar por perder muito mais tempo a manipular pequenas coisas e entrar neste jogo direto de aquilo que eu faço com aquilo que a inteligência artificial cria. Ahm, de um modo que depois acabas por não perceber, não é, o que é a minha ação humana e o que é a ação máquina. Eu acho que isso é o mais interessante do que propriamente depois o resultado visual, é o caminho. E sim, acho que este caminho foi super engraçado nesse sentido. Qual foi a recepção do público? O público gostou da identidade?
Houveram Epá, questionamentos? eu gosto de pensar que sim. Eu não fui, por acaso não tenho essa noção, as pessoas com que eu falei, que já seguem o meu trabalho, penso que gostaram, sim, disseram que gostaram, normalmente tem gostado sempre, há imagens que, isto tanto para a Ana, é sempre, acaba por ser tendencial e acaba por ser, muitas vezes também, depende sempre do gosto pessoal, que é subjetivo de cada um. Há imagens que ficam mais na memória do que outras. Muita gente acabou, se calhar, por não gostar tanto da cor, mesmo as pessoas internas, que não se identificam tanto com o laranja ou não gostam tanto de laranja, portanto, no ano a seguir eu mudei a coisa para cor-de-rosa e acho que foi um choque ainda maior. Ah, sim. Este ano, este ano já me pediram para ser roxo, portanto não sei se vou por esse caminho ainda ou não. Mas sim, acho que o único senão que houve ali tem a ver precisamente se calhar com a cor. Até porque foi uma cor que depois não resultou tão bem em alguns materiais impressos, nomeadamente, por exemplo, nas tote bags, quando se fez a serigrafia, que a cor não ficou exatamente aquele tom. Mas apesar de tudo, acho que acho que foi positivo, sim. Acho que o público em geral gostou. E e acho que as pessoas já interpretam a imagem, apesar de serem sempre identidades visuais diferentes de ano para ano. hum, Há sempre pequenos elementos que ficam, mas a maior parte da identidade muda sempre. Acho que apesar de tudo o festival já está a desenvolver uma identidade que funcione mesmo que essa identidade visual mude. Ah, tem sempre algo que remete para aquilo que já é a existência do festival e as pessoas reconhecem. Ah, e acho que isso é um ponto positivo, sim. Vamos para a última pergunta, também já respondeste a Ok. várias perguntas que eu tinha aqui, tuas Ok. inspirações, etc. Já falaste um bocadinho. E a última pergunta é se gostarias de sugerir algum livro ou música que tenhas lido nos últimos tempos. Ui. Ok. É assim, eu basicamente ultimamente até tenho lido mais livros sobre parentalidade positiva e coisas assim, porque eu fui pai há pouco tempo. Portanto, se calhar não é Parabéns, próprio. muitos Obrigado. parabéns. Há pouco tempo, não, ele já tem um ano, mas para mim continua a ser muito pouco tempo, mas sim. Ahm, eu tenho consumido também muitos livros de ilustração. Há sempre uns livros interessantes que eu recomendo de ilustração portuguesa, que eu penso que são editados até pela Câmara de Setúbal. Já todos os anos eles fazem um. Ahm, para a parte da comunicação, eu recomendo no Logo, já ouviste falar. É um livro interessante sobre a questão das marcas e do marquismo e do significado delas também nas nossas vidas. Naomi Klein é o nome da autora. Um, Se calhar ir um bocado por aí, que é algo muito mais teórico, não tão visual. Sim. Referências musicais. Eu ouço muita música portuguesa, apesar de tudo. Estou muito ligado também ao Festival Bons Sons, desde 2012 que eu faço basicamente parte da equipa, apesar de ter tido aqui um interregno, na altura do Covid. Um, ok, Onde é que obrigado. te podemos encontrar? As tuas redes sociais? Ok, onde é que me podem encontrar? Então, podem visitar o meu trabalho no meu website, que é www.paulgraça.com. Estou no Behance também. Estou também no Instagram. Podem ver basicamente uma parte mais visual. No Instagram é Senhor Paulinho. Não me recordo agora se tem um ponto ou não a separar. Ahm, e pronto, também estou no LinkedIn, por aí. Não, ok. Ok. Obrigada pela tua participação, mais uma vez. Obrigado, Deus. Olá, Paulo, tudo bem? Raquel, tudo bem? Olha, Então, muito obrigada por estás aqui presente hoje. ok. Ahm, Obrigado, eu, pelo convite. Normalmente não me convidam assim para falar em podcast, portanto é interessante também. Ok.
Para este podcast, decidi explorar a identidade visual que fizeste para os Planos Film Festival 2023, uh, que encontrei esse projeto no Behance. É curiosa a escolha por esse projeto que eu não considerava também, se calhar, dos melhores casos que eu tenho, apesar de tudo, mas apesar de tudo ficou. O pessoal agarrou um bocado a ideia do projeto, talvez por causa da questão de eu fazer uma manipulação com inteligência artificial, de Photoshop e uma colagem depois mais manual não, foi sempre usado com máquina. E acho que a coisa ficou também por causa disso, que é interessante. Sim, sim, Foi um bocado exatamente. fugir aquilo que eu fazia. Ok, mas pronto. Uh, Se calhar começávamos por te apresentares, Ok, ok, pronto. falar um bocadinho Isto do já teu está a gravar para o trabalho. podcast, é que... Ok. Então, pronto. Eu chamo-me Paulo Graça, sou um designer. Eu tenho neste momento, se calhar, à volta de, nem sei, 15 ou 16 anos de experiência nesta área. Um, Licenciei-me em design gráfico barra multimédia, pretendo multimédia, aliás, na ESAD das Caldas da Rainha, mas nunca ingressei propriamente pela parte da multimédia. O gráfico sempre depois acabou por me chamar mais a atenção no final do curso, nomeadamente a criação de projetos relacionados com branding e identidades visuais, ahm, para marcas, mas também para eventos, no que toca propriamente a trabalhar a identidade visual para eventos culturais. Ahm, e foi um bocado por aí que eu fiz o meu caminho, após a licenciatura. Claro que também tive outras passagens, por várias agências em que explorei, apesar de tudo, trabalho também mais comercial e muito também à base de design para a web. Neste momento trabalho numa agência aqui perto de mim, que estou colocado em Tomar. Portanto, trabalho numa agência em Abrantes, em que trabalho remotamente para lá, vou ao escritório para aí uma vez por semana. Um, e faço trabalho mais branding, que é um bocado isso que eu queria, mas consigo complementar também com a parte de ilustração, porque desde 2020 comecei a trabalhar mais, ou a explorar mais o mundo da ilustração, e agora sempre posso tentar também conjugar as duas coisas. Acho que gosto muito desta união entre o trabalho de design gráfico e o trabalho de ilustração e conseguir trabalhar em ambas essas frentes, dá-me um gozo maior. Ah, e pronto, um bocado por aí, não sei se queres saber mais alguma coisa. Sobre o Planos Film Festival, como é que chegou até ti este projeto? Ok, então, para já, esse projeto é engraçado porque eu sou um dos fundadores e organizadores desse projeto, portanto, eu já estou metido nele desde que ele começou. Ele começou em 2016, salvo eu. Bem, agora, para o ano que vem vai ser a 10ª edição, portanto, é um bocado por aí. E na altura, como sou de Tomar, eu não estava propriamente em Tomar nessa altura, mas sentia a necessidade de trabalhar localmente a cultura. E tinha também uma parte de mim que estava muito colada à parte do cinema, nomeadamente a exploração, estava a aprender a parte de como filmar, como realizar, como trabalhar diretamente com atores e tudo mais, e sentia que não havia propriamente uma oferta cultural no que toca ao cinema na minha cidade, estava muito parada nesse sentido. Um, e quando eu ia mostrar os filmes que fazia a outras cidades, havia sempre festivais, e havia sempre ali o lado social da coisa que era muito interessante também. E eu senti a necessidade de trazer isso para a minha cidade. E mostrar também, ou seja, trabalhar esta questão da cultura, oferecer algo também ao público de tomar. E foi a partir daí que nasceu esta ideia de criarmos um festival. Portanto, eu não sou o único organizador do festival, organizo este festival juntamente com uma colega que é o Pedro Caldeira. Um, e esta questão de
poder estar na organização deste festival, mas ao mesmo tempo ser também um designer, permite-me trabalhar um pouco com menos limites, não é? A parte da comunicação visual do evento. Portanto, eu basicamente sou o meu próprio patrão nesse sentido, eu acabo por ser um pouco cliente, e tenho uma liberdade maior. E acabei por juntar um pouco as duas coisas. O festival estava garantido e agora queria também explorar como é que podia criar uma identidade visual para ele. E desde 2016 que sou eu que estou à frente da parte da comunicação visual do evento. E eu sinto que isso tem sido também bastante interessante porque o meu trabalho como designer tem também crescido muito à medida que o trabalho que o festival também cresce. E acho que isso torna-se um pouco visível, apesar de muitas vezes sentir que não tenho o tempo necessário para dedicar tanto ao festival como à própria imagem, como a tudo o resto, e que isto já mexe muito também com a minha vida pessoal, porque é tudo trabalho quase a título voluntário, em que eu sou quase voluntário no meu próprio festival. Mas sim, acaba por ser uma exploração também interessante, um bocado por aí. Tens inspiração para a criação desta identidade? Inspiraste em alguma coisa? O festival em si Um, influenciou as tuas escolhas? Ah, não, não exatamente. É assim, eu tenho as minhas inspirações sempre pessoais a nível de design, vão desde nomes como o Braulio Amado, o José Mendes, o Peter Saville, o Vaughan Oliver, o David Carson, na colagem, na ilustração mais, se calhar, a Cristina Colaceiro, assim como me lembro de repente, mas eu não sei se me inspirei em algum destes nomes ou no trabalho ou no trabalho deles, até porque ah, eu não sei exatamente onde é que veio a minha inspiração para a imagem de 2023. Acho que, na verdade, teve mais a ver com a minha falta de tempo, se calhar, para criar uma identidade visual, que me levou a explorar na altura esta manipulação com inteligência artificial para criar uma imagem. Portanto, eu associo um bocado este recurso à IA como um método de arranjar atalhos que me possam poupar um pouco. Inicialmente, a ideia era poupar um bocado de tempo, não é? Só que se calhar acabou por não me poupar assim tanto tempo quanto isso, porque depois entra o meu lado de querer brincar ainda mais com aquilo que eu obtenho, e acho que essa identidade surgiu um bocado daí, ou seja, eu comecei a manipular através do recurso da inteligência artificial no Photoshop, imagens de fita de cinema, não é? De fotogramas, e aquilo dava-me sempre resultados imprevisíveis. E eu, sobre eles, comecei a fazer colagens diretas também que eu fazia, através do Photoshop, de umas partes para outras, e depois novamente pedi à IA para reinterpretar. E fiz isto várias vezes, até surgir várias formas que eu depois acabei por dispor numa grelha, não é? Portanto, eu não sinto que muitas vezes que tenho um cunho pessoal naquilo que eu faço, mas se calhar duas coisas que acabam por definir muitos dos meus trabalhos têm a ver com esta ideia de jogar com uma grelha e ao mesmo tempo também ter alguma, não lhe vou chamar sujidade, mas é quase tentar que as coisas não sejam de todo perfeitas, hum, e aplicar muito uma textura própria também aos materiais que eu faço. Ou seja, sempre que eu posso usar técnicas mais manuais, também uso. Sempre que eu não posso, faço isso de uma forma digital. Mas chamemos talvez uma espécie de caos controlado. E, e esta imagem com o recurso à IA veio proporcionar também um bocado desse caos, dessa imprevisibilidade que eu depois fui manipulando à medida que eu avançava. Acho que é um bocado por aí. Sim, uma coisa que também me chamou muito foi o facto de teres utilizado a inteligência artificial. Uhum. É recorrente o uso da inteligência artificial nos teus trabalhos? Foi primeiro? Não tenho a certeza se foi o primeiro, se foi o segundo. Sei que já usei várias vezes, mas eu uso apenas. Eu tento usar.
tento usar como uma ferramenta e não como um recurso para fazer basicamente o trabalho, até porque não consigo funcionar assim. E sempre que eu uso como ferramenta, o objetivo é criar, apesar de tentar criar formas e objetos que sejam mais abstratos do que propriamente literais. E a partir daí nascem várias texturas e várias imagens quase manipuladas que eu posso depois manipulá-las eu e transformá-las a partir daquilo que aquilo gera. E é essa brincadeira que eu gosto de ter um pouco com a inteligência artificial e não simplesmente, sei lá, no que toca, por exemplo, à ilustração. Não gosto do facto de tentar tipo, chegar lá e pedir para me gerar uma ilustração. Até porque. hum, isso tira-me depois todo o gozo de poder ilustrar eu. Mas neste sentido de trabalhar com ela para gerar texturas, e brincar um bocado com ela nesse sentido, sim, é uma ferramenta que tenho usado, já usei pelo menos 3 ou 4 vezes, não sei exatamente. Não sei se esta foi a primeira vez, voltei a usar também para um projeto em Tomar, que era o Tomar Metropolitano, um, que eu já fiz também imagem para esse evento, já faço há 3 anos, aliás. Um, e, hum, e sim, acho que o objetivo aqui é sempre gerar algo imprevisível que eu depois possa controlar e fazer uma espécie de colagem, ou assim, se quiser chamar, para poder depois gerar novos materiais gráficos. Existe algum significado na identidade visual que passe despercebido pelo público? Por exemplo, aquelas fitas que Uhum. estão presentes têm algum significado? São de filmes Não, que não, não. passam lá ou só foram encontrados assim? Não, eu fui buscar basicamente imagens, penso que foi mesmo de stock, até porque eu precisava muito Uhum. de fazer a coisa muito rápida e manipulei completamente depois isso. Portanto, o único significado que eu encontro aqui tem muito a ver mais com o processo que existe por trás, propriamente no resultado. Eu acho que a coisa mais. Este é um daqueles trabalhos que eu fiz que eu sinto que o resultado final é interessante, mas o processo por trás acaba por ser muito mais interessante. E é daqueles processos que eu gostava, se calhar, na altura de ter documentado, uh, porque acabou por levar muito mais tempo essa busca, que é engraçado e é irónico, não é? Como é que eu parto de um caminho que o objetivo era: eu tenho pouco tempo, portanto vou tentar fazer uma coisa rápida e vou tentar usar aqui o recurso da inteligência artificial para gerar alguma coisa que me inspire, para depois levar, acabar por perder muito mais tempo a manipular pequenas coisas e entrar neste jogo direto de aquilo que eu faço com aquilo que a inteligência artificial cria. hum, de um modo que depois acabas por não perceber, não é, o que é a minha ação humana e o que é a ação máquina. Eu acho que isso é o mais interessante do que propriamente depois o resultado visual, é o caminho. E sim, acho que este caminho foi super engraçado nesse sentido. Qual foi a recepção do público? O público gostou da identidade? Houveram Epá, questionamentos? eu gosto de pensar que sim. Eu não fui, por acaso não tenho essa noção, as pessoas com que eu falei, que já seguem o meu trabalho, penso que gostaram, sim, disseram que gostaram, normalmente tenho gostado sempre, há imagens que, isto tanto para a Ana, sempre acaba por ser tendencial e acaba por ser, muitas vezes também, depende sempre do gosto pessoal, que é subjetivo de cada um. Há imagens que ficam mais na memória do que outras. Muita gente acabou, se calhar, por não gostar tanto da cor, mesmo as pessoas internas, que não se identificam tanto com o laranja, ou não gostam tanto de laranja, portanto, no ano a seguir eu mudei a coisa para cor-de-rosa e acho que foi um choque ainda maior. Ah, sim. Este ano, este ano já me pediram para ser roxo, portanto, não sei se vou por esse caminho ainda ou não.
Mas sim, acho que o único senão que houve ali tem a ver precisamente, se calhar, com a cor. Até porque foi uma cor que depois não resultou tão bem em alguns materiais impressos, nomeadamente, por exemplo, nas tote bags, quando se fez a serigrafia, que a cor não ficou exatamente aquele tom. Mas, apesar de tudo, acho que foi positivo, sim. Acho que o público em geral gostou. E e acho que as pessoas já interpretam a imagem, apesar de serem sempre identidades visuais diferentes de ano para ano. hum, Há sempre pequenos elementos que ficam, mas a maior parte da identidade muda sempre. Acho que apesar de tudo o festival já está a desenvolver uma identidade que funcione mesmo que essa identidade visual mude. Ah, tem sempre algo que remete para aquilo que já é a existência do festival e as pessoas reconhecem. ah, e acho que isso é um ponto positivo. Sim. Vamos para a última pergunta, também já respondeste a várias perguntas que eu tinha aqui, das Ok. tuas inspirações, etc. Já falaste um bocadinho. E a última pergunta é se gostarias de sugerir algum livro ou música que tenhas lido nos últimos tempos. Ui. Ok. É assim, eu basicamente ultimamente até tenho lido mais livros sobre parentalidade positiva e coisas assim, porque eu fui pai há pouco tempo. Portanto, se calhar não é Parabéns, para. muitos Obrigado. parabéns. Há pouco tempo, não, ele já tem um ano, mas para mim continua a ser muito pouco tempo, mas sim. Ahm, eu tenho consumido também muitos livros de ilustração. Há sempre uns livros interessantes que eu recomendo de ilustração portuguesa, que eu penso que são editados até pela Câmara de Setúbal, que já todos os anos eles fazem um. Ahm, para a parte da comunicação, eu recomendo no Logo, já ouviste falar. É um livro interessante sobre a questão das marcas e do marquismo e do significado delas também nas nossas vidas. Naomi Klein é o nome da autora. Ahm, Se calhar ir um bocado por aí, que é algo muito mais teórico, não tão visual. Sim. Referências musicais. Eu ouço muita música portuguesa, apesar de tudo. Estou muito ligado também ao Festival Bons Sons, desde 2012 que eu faço basicamente parte da equipa, apesar de ter tido aqui um interregno, na altura do Covid. Um, ok, Onde é que te podemos encontrar? As tuas redes sociais? ok, onde é que me podem encontrar? Então, podem visitar o meu trabalho no meu website, que é www.paulgraça.com. Estou no Behance também. Estou também no Instagram. Podem ver basicamente uma parte mais visual. No meu Instagram é Senhor Paulinho. Não me recordo agora se tem um ponto ou não a separar. Ahm, e pronto, também estou no LinkedIn por aí. Não, ok. Ok. Obrigada pela tua participação, mais uma vez. Obrigado, eu.